Já teve algum momento na sua vida onde você quis falar com Deus, você quis ouvir Deus, mas você não conseguiu? Às vezes Deus fica em silêncio, mas muitas vezes Ele fala com a gente. De várias maneiras, mas a gente acaba não percebendo. Então, vamos fazer agora aqui uma reflexão sobre ouvir Deus falar com a gente. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Reflexões de um Tolo. Eu sou o Pedro e estou aqui hoje para trazer uma reflexão devocional em 2 capítulos de Jó, no 23 e no 33. Então, vamos lá que a gente vai refletir sobre aquela pergunta que eu fiz ali no começo, que é quando a gente busca Deus, quando a gente quer ouvir a Deus, mas a gente não consegue. Eu já contei a história de Jó em outros vídeos, então eu espero que você saiba, mas caso você não sabe, resumidamente, assim, Jó é um cara que ele fez tudo certinho, mas ele se ferrou mesmo assim, resumidamente. E durante esse sofrimento, ele se sentiu distante de Deus, ele quis falar com Deus, ele por muitos momentos tentou buscar a Deus, mas não encontrava ele em lugar nenhum. E é isso que ele fala aqui em Jó 23, que a gente vai ler, nos versículos 8 e 9. Mas se vou para o oriente, lá ele não está. Se vou para o ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Jó está falando que ele está procurando em todo lado. Norte, sul, leste, oeste. Ele vai para lá, vem para cá, olha ali, mas ele não encontra Deus. Ele olha nas direções e Deus não está lá, nem aqui, nem ali. E agora? Mas logo depois, no versículo 10, ele diz o seguinte: Mas ele conhece o caminho por onde ando, se me puser à prova, aparecerei como ouro. Apesar de ele não estar vendo e não estar achando nem encontrando Deus, ele sabe e tem a certeza de que o contrário não é verdade. De que, no contrário, apesar de ele não estar enxergando, não estar encontrando Deus em nenhuma das direções para as quais ele olha, ele sabe que no outro caminho, no caminho que vem de Deus, Deus está vendo ele. Deus sabe onde ele está, Deus sabe os caminhos que ele toma. Deus sabe tudo que ele faz, Deus ouve e Deus vê ele. Apesar de ele não ver e não ouvir Deus. É uma visão ruim, mas que é muito comum. Muitas vezes a gente tem esses momentos, a gente tem momentos em que a gente para e fala: não, eu tenho certeza que Deus está olhando e que Deus tá me ouvindo, mas por que que ele não fala? Por que que eu não encontro? Por que que eu não vejo? Por que que quando eu olho para esse lado, eu olho para aquele, eu faço isso, aquilo, eu não enxergo e não entendo Deus? E aí nós temos, depois de 10 capítulos, um dos amigos de Jó fala uma coisa que é muito interessante, que vai muito de encontro com esse questionamento de Jó. Em Jó 33, Eliú fala para Jó o seguinte, no versículo 14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Ou seja, o que ele está falando é que Deus fala sim com a gente. Cada vez ele pode falar de um jeito diferente do outro, mas ele sempre fala. Quer dizer, como eu disse lá no começo, nem sempre, pode ser que existam momentos onde ele fica em silêncio. Mas aí é uma coisa um pouco mais específica. Mas Deus, ele quer falar com você, na maioria das vezes. Então, existem vários jeitos de ele fazer isso, não só do jeito que você quer ouvir. Eu mesmo sei disso porque muitas vezes eu queria ouvir a voz de Deus assim, que deve ser uma coisa, que deve ser muito doido e tal, mas quem disse que Deus quer falar comigo desse jeito? Quem disse que ele quer que eu ouça ele diretamente? Ele tem várias formas de falar e ele usa elas de acordo com a vontade dele. Então, eu queria listar aqui pelo menos 4. Existem mais, com certeza, mas as que eu consigo me lembrar são 4. E aí eu queria falar para você que está aí assistindo, para você considerar essa opção, para você pensar nela quando você quiser ouvir a Deus. A primeira, ela é meio óbvia, é direto, tipo, Deus falando diretamente com você. É você ouvir a voz de Deus com toda certeza, não, Deus está falando diretamente comigo. Isso pode ser através mesmo de uma voz aí na sua cabeça ou através de uma visão em algum sonho. Então, Deus pode falar diretamente com você desse jeito. A segunda é através de situações, coisas que vão acontecendo e que Deus vai te mostrando alguma coisa. E às vezes, por exemplo, você pode sair e pedir para Deus mandar o ônibus e tal, e Deus te mandar o ônibus, e através dessa situação
O que Deus está querendo te dizer e te mostrar é que Ele ama você e que Ele está cuidando de você. Ele está querendo mostrar, olha, eu estou aqui cuidando. Então esse ônibus chegou aqui na hora certa porque você precisava e eu cuidei disso para você. Esse é um exemplo meio, sei lá, talvez besta, mas acontece, é verdade. Isso aí já aconteceu, eu mesmo, já aconteceu comigo. 3. Através de pessoas. Quando alguém chega para você, e às vezes pode ser diretamente através daquela pessoa ou indiretamente. Diretamente do tipo, Deus fala para aquela pessoa e aquela pessoa chega em você e fala, olha, Deus me falou que era para eu te falar isso. Ou então pode ser simplesmente uma outra situação em que alguém que às vezes nem é cristão, nem fala com Deus, chega e fala uma coisa assim para você que faz você refletir, ou que te põe em uma direção, te põe em outra direção, algo para te ajudar, para te orientar ou para, sei lá, sabe, para te corrigir. Então, através de pessoas, de qualquer tipo de pessoa, Deus pode falar e mostrar para você alguma coisa. E a 4ª e última, mas não menos importante e bem mais, sei lá, talvez garantido, não sei, é que aí depende muito, não tem garantido, tá? Mas, enfim, a 4ª é através da palavra. Então, muitas vezes a gente tá com problemas, a gente faz uma oração, fala, Deus, fala comigo, a gente abre a Bíblia, lê alguma coisa e aprende. Muitas vezes a gente tá ok, mas a gente vai ler a Bíblia, a gente vê um problema que a gente não estava percebendo, mas a gente lê a palavra e Deus mostra essas coisas. Então muitas vezes Deus fala com a gente através da palavra. Até aqui, trazendo essa mensagem para vocês, quando eu li a Bíblia e fiz o devocional e pensei nessas coisas, era uma forma de Deus falar comigo. E agora, por exemplo, Ele pode estar falando com você através de mim. Então, existem diversas maneiras. E não somente às vezes aquilo que a gente pensa. Às vezes a gente quer muito ouvir a voz, como eu disse antes. Mas às vezes a gente só precisa ler a Bíblia naquele dia. Ou talvez a gente tenha se acostumado tanto a ler a Bíblia e achar a resposta na Bíblia, que Deus está falando diretamente e a gente não está percebendo. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, por um momento de querer ouvir Deus, de querer estar próximo de Deus, mas não está ouvindo, não está encontrando, fique atento aos detalhes que acontecem, às coisas ao seu redor. Fique atento ao que as pessoas te falam. Fique atento à palavra de Deus. E fique atento para ouvir Deus, para ouvir diretamente Deus. Porque muitas vezes, na maioria, Ele quer falar com você, mas a gente acaba não prestando atenção, a gente acaba se distraindo com outras coisas e isso acaba impedindo Deus de falar com a gente. Existem momentos também, como eu já disse várias vezes, em que Deus fica em silêncio. Momentos de provação, momentos onde Deus Ele quer nos colocar à prova, Ele quer que a gente siga aquele caminho com tudo que Ele ensinou a gente até ali, Ele não vai falar nada por um tempo. Existem momentos assim também. Mas, como eu disse, isso não deve impedir a gente de ficar atento a todas essas possibilidades que a gente tem de ouvir a Deus. Então é isso, fiquem com Deus, fiquem atentos para ouvir a palavra dEle, para ouvir a voz dEle através de situações e pessoas. E Deus te abençoe e você possa ouvir Ele cada vez mais e mais e mais e mais. É nóis!